Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, como já foi mencionado. Hoje, dando sequência àquilo que vimos na semana passada, no capítulo 11, do versículo 27 até o versículo 12 do capítulo 12. Então, Marcos 11, 27 ao 12, 12. Hoje estou com esboço de papel, se ligar o ventilador, metade do sermão sai voando aqui daqui a pouco. Então, Marcos 11, do 27 ao 12, versículo 12. Assim nos diz a palavra do nosso Deus. Então regressaram para Jerusalém, e enquanto Jesus andava pelo templo, os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos vieram ao seu encontro e lhe perguntaram: com que autoridade você faz essas coisas? Ou quem lhe deu esta autoridade para fazer isto? Jesus respondeu: eu vou fazer uma pergunta a vocês. Respondam e eu lhes direi com que autoridade faço essas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondam. E eles discutiram entre si. Se dissermos do céu, ele dirá: então por que não acreditaram nele? Se porém dissermos dos homens, é de temer o povo, porque todos pensavam que João era realmente um profeta. Então responderam a Jesus: não sabemos. E Jesus, por sua vez, lhes disse: então eu também não lhes digo com que autoridade faço essas coisas. Depois Jesus começou a falar-lhes por parábola. Um homem plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta dela, construiu um lagar, edificou uma torre e arrendou a vinha a uns lavradores. Depois ausentou-se do país. No tempo da colheita, mandou um servo para que recebesse dos lavradores a sua parte dos frutos da vinha. Mas os lavradores o agarraram, espancaram e os despacharam com mãos vazias. De novo, enviou-lhes outro servo, e eles bateram na cabeça dele e o insultaram. Mandou ainda outro servo, e a este mataram. Muitos outros lhes enviou, dos quais espancaram uns e mataram outros. Restava-lhe ainda um, o seu filho amado. Por fim, mandou o filho pensando: o meu filho eles respeitarão. Mas os tais lavradores disseram entre si: este é o herdeiro. Venham, vamos matá-lo e a herança será nossa. E agarraram o filho, mataram-no e o lançaram fora da vinha. Que fará, pois, o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores e entregará a vinha a outros. Vocês ainda não leram este trecho da Escritura? A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a pedra angular. E isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. E procuravam prender Jesus, porque entenderam que ele havia contado esta parábola contra eles. Mas temiam o povo. Então eles o deixaram e foram embora. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós estamos diante de uma parte da Tua Palavra que nos conta os dias finais da vida de Jesus. São dias de profunda tensão, dias de grandes embates, dias de conversas francas e que muitas vezes nos levam a reflexões profundas. E nós pedimos, Pai, que nessa noite o Senhor nos ajude a perceber o peso dessas palavras e que nós possamos levá-las em consideração com a devida dignidade, com a devida autoridade. Que o nosso coração seja um solo fértil, Pai, para acolher com mansidão a Tua Palavra e nela, no nosso coração agora transformado, termos a nossa vida florescida, Pai, pela Tua bondade, pelo Teu Santo Espírito. Trabalha na nossa vida, Senhor, muda nosso coração para que nós possamos ser ouvidos prontos para Te ouvir. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, qual que é o nível de importância que você dá às palavras de Jesus? Pode parecer uma pergunta muito óbvia, ainda mais se você se considera um cristão, o máximo nível. Afinal, ele é o Filho de Deus. Se essa é a sua resposta, parabéns, a resposta certa. Mas o grande problema é que muitas vezes a resposta dos lábios não corresponde a uma resposta do coração. Se você tiver algum tempo de igreja, algum tempo de estudo teológico, ou acompanha na internet, rádios, programas, enfim, e conhece um pouquinho mais da fé cristã da palavra de Deus, você vai entender que sim, Jesus é Deus, Jesus é o Filho de Deus, logo, por consequência, o que ele fala deve ter esse nível de importância. Mas a verdade é que muitas vezes aquilo que entendemos e cremos, mentalmente, intelectualmente, não corresponde à disposição do nosso coração.
Quer ver um exemplo de como isso é uma coisa muito banal? Muitos de nós sabemos qual seria uma vida mais saudável, com relação à alimentação, exercício, sono e tudo mais. Pergunta, quantos de nós sabe e faz algo para corresponder àquilo que sabemos? Quantos de nós sabe que faz mal para a gente ficar, talvez, virando a madrugada acordada, jogando, ouvindo filmes, assistindo música, conversando, enfim, e mesmo assim a gente faz? Quantos de nós sabem que ficar se entupindo de Coca-Cola, batata frita, enfim, o dia inteiro vai fazer mal para a saúde e ainda assim a gente faz? Perceba, nem sempre aquilo que sabemos, entendemos, concordamos e podemos dar razões, corresponde àquilo que cremos e praticamos com a nossa vida. O texto que nós encontramos aqui hoje mostra isso na vida dos líderes religiosos de Israel. Na semana passada, nós vimos que Jesus chegou no templo, ele expulsou os vendedores, condenando o templo e tudo o que acontecia lá, e ele exemplificou aquela atitude dele com o templo através de uma figueira que se secou. E nós aprendemos semana passada que Jesus ele quer criar um povo, um novo templo, que será um povo de oração, um povo de perdão, um povo de reconciliação e um povo de fé. O problema é que as atitudes que Jesus teve na segunda-feira no templo vão ecoar agora na terça-feira, porque Jesus causou aquele alvoroço e foi embora. E na última passagem, quando Jesus passou pela figueira, era de manhã na terça-feira da última semana de Jesus. E ele acordou, passou pela figueira, ensinou os discípulos e chegou então em Jerusalém. E agora, no dia seguinte, depois de todo aquele alvoroço que foi causado, os líderes religiosos vêm agora numa comitiva oficial do Sinédrio, né? Nós temos aqui todo tipo de gente, principais sacerdotes, escribas e anciãos, a cúpula do governo judaico. Eles vieram lá agora como um grupo, uma comitiva oficial, para inquirir Jesus e entender o que você tem na cabeça para fazer uma coisa dessas. Porque a atitude de Jesus não foi uma atitude que qualquer pessoa poderia fazer e sair sem nenhuma consequência. Jesus literalmente pegou mesas e virou, jogou coisas no chão, expulsou pessoas, fez um chicote de corda, segundo os outros evangelhos, expulsou os animais, não bateu em gente, mas bateu nos bichos, mandou os bichos tudo embora. Jesus causou um alvoroço no templo. Ele atrapalhou todo o sistema sacrificial. Talvez os sacerdotes estavam lá trabalhando, foram na porta para pegar o próximo sacrifício e ficar assim, cadê o próximo? Gente, que gritaria é essa? O que está acontecendo aqui? E talvez o trabalho dos sacerdotes parou por algumas horas lá. O templo, na semana mais importante do ano, na semana da Páscoa, ficou em pausa. Então os líderes religiosos, ao ver aquilo acontecendo, não poderiam deixar passar desapercebido. Eles precisavam que Jesus desse satisfação para eles do porquê que ele fez aquilo, quem ele pensa que é para fazer uma atitude tão louca como essa. Eu disse semana passada, pensa alguém faz isso aqui na igreja. Entra aqui, começa a bater no piano, bate a tampa do piano, vira a mesa aqui, pega o microfone, joga no chão. Gente, a gente ficaria transtornado. É a nossa casa, o nosso ambiente. Imagina alguém fazer isso aqui na nossa igreja. Então os sacerdotes, com algum nível de razão, querem uma explicativa de Jesus. Mas por conta da incredulidade, que já foi revelada anteriormente, querem aproveitar dessa oportunidade para prender e matar Jesus. O ódio deles não era de agora, já vinha de muito tempo, mas agora eles tinham uma faca e o queijo na mão, a oportunidade perfeita para condenar Jesus e levá-lo à sua morte. Então o texto diz no versículo 28 que essa comitiva veio a Jesus e então perguntaram para ele uma pergunta que é uma armadilha. A gente vai ver nesse domingo e nos próximos domingos várias armadilhas que tentaram fazer Jesus cair e como que ele, com sua sabedoria perfeita, esquivou de cada uma delas. E a pergunta deles é a seguinte: com que autoridade você faz estas coisas? Que coisas? Virar as mesas, expulsar as pessoas, repreender todo mundo, condenar o templo, fazer tudo o que ele fez. Com que autoridade você faz essas coisas? Ou, em outras palavras, quem lhe deu essa autoridade para fazer isso? E você, como cristão, poderia pensar rapidamente: Deus. Ele é o Filho de Deus, logo, ele pode fazer isso. Mas naquela ocasião, se Jesus respondesse dessa forma, ele teria problemas. E se ele não respondesse dessa forma, também teria problemas. Porque se Jesus esquivasse do problema e falasse: bem, na verdade, ninguém me deu essa autoridade. Eu não tenho um rabino, um sacerdote, um mestre na lei que me ensinou a fazer isso. Então eles poderiam falar: então por que você fez? Você é um moleque. 30 anos querendo fazer essa bagunça no templo, não tem nenhum mestre que te dá autoridade para fazer isso. Vá embora daqui. Humilhariam Jesus e mandariam ele embora, porque não teve um homem que deu autoridade para ele para fazer aquilo, o que era o mais normal na época. Mas, pelo contrário, se ele dissesse, como nós esperaríamos que ele dissesse, Deus, aí eles teriam sim a oportunidade para condenar Jesus, porque ele agora estaria passando do nível de autoridade inferior àqueles líderes religiosos para um nível supremo. O próprio Deus me colocou aqui para fazer o que eu quiser. Então, se ele diz que não tem autoridade instituída, ele é um Zé Ninguém. Se ele responde que é Deus que o deu autoridade, então ele é um blasfemo e podemos matá-lo, porque Deus não fala com pessoas desse jeito, segundo eles.
Então essa armadilha que colocaram Jesus era justamente para condená-lo. Não era uma pergunta sincera. Eles não queriam aprender com Jesus, queriam prender Jesus. Então nesse momento, Jesus tem a resposta mais maravilhosa que existe. Outra pergunta. E aqui fica uma dica para os cristãos, ainda mais aqueles que têm medo de receber perguntas difíceis dos descrentes ou de pessoas que têm algum tipo de nível de zombaria com os cristãos. Se alguém te fizer uma pergunta difícil, lembre-se, você não é obrigado a responder. Tá? Não é porque uma pergunta foi feita que você é obrigado a responder pergunta alguma. E por outro lado, você pode até devolver a pergunta. Os judeus no Antigo Testamento e no Novo são muito hábeis em fazer isso. Tem um autor, o Henry Newman, se não me engano, que é um judeu convertido ao cristianismo, escreveu um livro chamado Apologética e Evangelização por Meio de Perguntas. E lá ele fala que na casa dele é muito comum isso. A mãe chegava para ele e falava assim: filho, o que você está fazendo em casa? Mãe, por que você está perguntando isso? Olha, eu sou sua mãe, por isso eu posso perguntar tais coisas. Eu quero saber por que você está em casa. Olha, sua pergunta, mãe, implica tal. Então era pergunta. E para uma família judia, isso não é falta de educação, é apenas um jeito normal de ter uma conversa muito familiar e ordeira. Então ele alerta os cristãos ocidentais, nós, é o seguinte: gente, não precisa ter medo de pergunta difícil. Devolve a pergunta. Fala assim: e você, o que você acha? Não, eu quero saber a sua opinião, mas fala primeiro você, o que você pensa sobre esse assunto? Não, mas você acredita realmente que um homem morreu, ressuscitou e está no céu, flutuando nas alturas e governando? Você acredita nisso? Não, eu não acredito. Por quê? Vira a mesa, joga de volta para quem está perguntando. Então, nessa oportunidade, Jesus, como um bom judeu, ele utiliza essa didática por meio de perguntas para esquivar do problema e colocar agora os seus opositores na saia justa. E aí Jesus responde: eu vou fazer uma pergunta para vocês, respondam e então eu direi com que autoridade eu faço as coisas. Olha a sagacidade de Jesus. Ele fala para os mestres: eu vou fazer uma perguntinha só, responde que eu vou responder o resto. Se eles como mestres não responderem a pergunta, que tipo de mestre não sabe responder uma pergunta tão básica? Então Jesus dá uma provocada neles, e eles não podem simplesmente ignorar a pergunta de novo. Então eles jogaram para Jesus, Jesus devolveu, e eles não podem devolver agora, eles têm que responder para não passar vergonha. E aí Jesus pergunta: o batismo de João era do céu ou dos homens? Respondam. Ele pega basicamente a mesma pergunta que fizeram para ele e aplica para João Batista e fala: com relação a ele, nessa lógica de vocês, como que funcionava o ministério de João? E aí os próprios escribas aqui, os mestres, pensam aqui, e aí o texto mostra para nós qual foi o raciocínio deles. Se dissermos, versículo 31, do céu, ou seja, de Deus, ele responderá: então por que não acreditaram nele? Se porém dissermos dos homens, a gente vai ter que ter medo do povo, porque todo mundo pensa que João é realmente um profeta. Então eles se colocaram agora na mesma saia justa que tentaram colocar Jesus. Porque se eles falarem: João Batista era um homem de Deus, um profeta de Deus, Jesus poderia falar: tá, então por que quando ele repreendeu a hipocrisia religiosa, chamou vocês de raça de víboras, que estavam fugindo da ira vindoura, vocês que eram hipócritas, quando ele chamou vocês essas coisas, por que vocês não ouviram ele? E pelo contrário, de alguma forma celebraram quando ele foi morto por Herodes? Checkmate. Se ele era de Deus, por que vocês rejeitaram ele tanto assim? Não, ele não é de Deus. Olha, haviam pessoas de todas as regiões até o Jordão para ouvirem João e serem batizadas por ele. Imagine o alvoroço que a cidade de Jerusalém, inchada de pessoas na época da Páscoa, não causaria de problemas para esses homens que iam rejeitar a figura popular número 1 da época. É como se vocês pegassem o pregador mais famoso do Brasil, não sei se hoje é o reverendo Hernandes, talvez, né? Fala assim: reverendo Hernandes, é um pé rapado, sabe nada de Bíblia, um Zé Ruela. Tem um monte de crente que fala assim: como assim? É um homem de Deus, pregações poderosas, enfim. E geraria um alvoroço. Então, para fazer uma média com o povo e não se comprometer com a resposta, os mestres, que sabem de tudo, que estudaram a vida inteira para ter a resposta na ponta da língua de todos os mistérios da Bíblia, respondem no versículo 33: não sabemos. Os mestres que não sabem nada. Os mestres que não sabem responder uma simples pergunta: de qual é a autoridade de João Batista? Percebe como Jesus pegou a mesa e virou? Ele joga o problema de volta para aqueles homens, e ele faz com que os mestres que queriam humilhá-lo se tornem agora aprendizes, que não têm nada para responder a não ser um não sabemos. No fundo eles sabiam, João Batista era um homem de Deus, mas eles não queriam se comprometer com essas palavras. E essa primeira parte do texto aqui, ela é importante porque no final Jesus diz: então, já que vocês não vão responder, eu também não vou responder com que autoridade eu faço o que eu faço. Fica implícita a resposta de Jesus: do céu. Mas se vocês não querem ouvir nem o João Batista, vocês não vão querer me ouvir também.
Essa primeira parte do texto, meus irmãos, ela mostra a maneira como os líderes religiosos enxergavam Jesus, o seu ministério e as suas palavras. Eles ouviam e, por rejeitar João e tantos outros, como veremos na sequência, a palavra de Jesus não encontrava morada no coração deles. Eles não conseguiam encontrar em Jesus o Salvador humilde que resgataria o seu povo da perdição, mas apenas conseguiam encontrar nele mais um adversário de vários que Deus levantou para chamar o povo ao arrependimento que para eles não servia. É por isso que na continuação, no capítulo 12, versículos 1 a 12, nós encontramos uma parábola. Perceba, versículo 1, depois Jesus começou a falar-lhes com esses mesmos homens, é para eles que ele está contando essa história, por uma parábola. E a parábola aqui deixa a gente um pouco revoltado. Eu não sei se enquanto eu lia você ficou revoltado junto comigo. Porque a história é basicamente a seguinte: nós temos aqui um homem com posses, com terras, e ele tinha uma vinha, uma plantação de uvas. E era muito comum naquela época, um homem rico, ele ter a sua terra e ele arrendava ela. Quando eu morei em Goiás era muito comum de ver, o pessoal tinha um terreno lá e arrendava para outras pessoas. O que é arrendar? Você empresta o terreno para a pessoa, ela planta lá, e do que for produzido uma parte é sua, uma parte da pessoa que trabalhou. Então, aquele que não tem terra, encontra uma terra temporária para conseguir o seu sustento, e aquele que tem uma terra que não está utilizando, ganha alguma coisa em cima daquilo. Tá? Isso é o processo de arrendamento de terras. Então, esse mestre tinha uma terra, ele colocou à disposição, e ele foi viajar. E nesse meio tempo, ele colocou lá os trabalhadores, homens que deveriam tirar as ervas daninhas, tirar os insetos, proteger a plantação e desenvolvê-la à sua máxima plenitude. Só que temos um problema. No versículo 2 do capítulo 12 diz: no tempo da colheita, mandou um servo para que recebesse dos lavradores a sua parte dos frutos da vinha, a parte do acordo. Então, o servo iria lá, ele receberia ou em dinheiro ou em espécie, em uvas, o que seria produzido, a parte do senhor, e aquilo ficaria resolvido. Tenho minha parte, você tem a de vocês, acabou o acordo. Mas o texto diz que os lavradores o agarraram, espancaram e o despacharam de mãos vazias. Vai embora daqui, a vinha é nossa, a gente faz o que quiser com ela. O que você faria, pegando a pergunta do final, se você fosse o dono da vinha nessa primeira ocasião? Você está longe, tem dinheiro, tem poder, e mandou um mensageiro pedir a sua parte da vinha. E ele foi espancado, humilhado e mandado embora. Como você trataria aqueles lavradores? O que você faria agora? Você pegava o primeiro voo, o primeiro barco, voltava para lá, chamava a polícia, abria um processo e tentava resolver aquilo ali o quanto antes. Daria um fim naquela bagunça na hora. Mas o versículo 4 diz: de novo, enviou-lhes outro servo, e eles bateram na cabeça dele e o insultaram. Agora já foi longe demais. O que você faria na segunda vez? Versículo 5, mandou ainda outro servo. Tem um ditado que diz assim: se você errar comigo uma vez, a culpa é sua, porque você errou. Se você errar comigo 2 vezes, a culpa é minha, porque eu não aprendi com o seu primeiro erro. Na terceira, eu já sou um completo idiota. Em inglês é um pouco mais popular esse ditado. Aqui esse senhor da vinha, ele mandou um, trataram mal. Mandou outro, espancaram, trataram mal. O que ele faz em resposta? Manda mais. Então o versículo diz: de novo enviou-lhes outro servo, e a este mataram. Olha como o negócio escalou rápido demais. Como você reagiria? O texto diz: muitos outros lhes enviou, dos quais espancaram a uns e mataram a outros. Qual que é o problema desse homem? Ele tem sangue de barata? Ele não vai reagir? Ele não vai fazer nada? Por quanto tempo ele vai atorar esse desaforo? Por quanto tempo ele vai sofrer essa injustiça? Ele vai continuar mandando gente lá à torta direita para quê? Para ser humilhado, mortos? O que ele vai fazer com essas pessoas? Que tipo de homem faz uma coisa dessa? E a chave para entender essa parábola é conhecer o Antigo Testamento. Lá em Isaías capítulo 5, não precisa abrir lá, é só uma menção rápida, diz o seguinte, é um cântico de Isaías: agora cantarei ao meu amado o seu cântico a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha, numa colina fértil. Ele cavou a terra, tirou as pedras e plantou os melhores mudas de videira. No meio da vinha ele construiu uma torre e fez também um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Esse que é um dos vários casos do Antigo Testamento que fala que Israel é a vinha de Deus. O povo de Deus é a vinha de Deus. E agora em Jeremias 24, versículo 4, diz o seguinte: também, sempre, de novo, o Senhor enviou os seus servos, os profetas, mas vocês não escutaram
nem inclinaram os ouvidos para ouvir. Outras traduções falam que desde a madrugada eu enviei profetas um atrás do outro, e desde o começo até o dia de hoje vocês não me escutam. Quando Jesus conta essa parábola para os mestres da lei, ele está sendo muito claro no que está dizendo. Ele está dizendo que este homem, que na nossa perspectiva pode parecer tolo, é o próprio Deus. Deus tinha um povo, o povo de Israel, o povo que foi eleito em Abraão para ser um povo que seria bênção para todas as nações. Um povo que traria salvação, bênçãos e o conhecimento de Deus para toda a terra. Esse era o plano de Deus para o povo de Israel. Deus criou esse povo, plantou ele na terra, regou, derramou bênçãos, o maná que cai do céu, chuvas, fontes de água, tudo que precisava Deus deu, milagres atrás de milagres para fazer aquele povo florescer. Mas o povo tinha dificuldades, o povo voltava para o pecado. Então o que Deus fazia? Mandava os seus trabalhadores, seus servos fiéis para irem lá e lembrar o povo do seu compromisso, lembrar dos líderes do seu compromisso, os profetas. E profeta atrás de profeta, que o povo fez? Rejeitou a palavra de Deus. Hoje na classe pela manhã nós falamos sobre o fim de Jeremias segundo a tradição que é atribuída a ele. Depois que Jerusalém caiu, depois de Jeremias passar a vida inteira falando que isso aconteceria, que Deus traria juízo contra Jerusalém, boa parte do povo vai para a Babilônia e Jeremias fica na terra com um pouco remanescente que ficou lá. E essas pessoas que ficaram em Jerusalém levaram Jeremias contra a sua vontade para o Egito, segundo a tradição. E lá no Egito dizem que o Jeremias ele continuou pregando, chamando o povo ao arrependimento, mesmo um sobrevivente do maior apocalipse do Antigo Testamento, e o próprio povo para quem ele pregava fizeram o quê? Mataram ele no Egito. E ele não é exclusivo nisso. Vários e vários profetas foram mortos pelos reis, sacerdotes e pelo próprio povo, porque o povo não quer ouvir a voz de Deus. Os líderes, os reis, sacerdotes não querem ouvir a voz de Deus. E Jesus conta essa história que pode parecer de um homem tolo, tentando a todo custo conseguir alguma coisa das suas uvas, mas na verdade é a história do nosso Deus. O nosso Deus, desde o princípio, ele quer salvar um povo. Ele quer trazer a bênção dele para esse mundo. Ele quer restaurar e redimir a humanidade em um relacionamento profundo com ele mesmo. E ele colocou essa humanidade, esse plano que estava em construção, debaixo da liderança de reis, sacerdotes e profetas, de líderes religiosos em todo o Antigo Testamento. Deu para esse povo que tinha que florescer um templo, sacerdote, sacrifícios e tantas coisas para ajudar o povo nessa caminhada. Mas o que o povo fez com os mensageiros de Deus? O que o povo de Deus fez com toda essa bênção? Destruiu, matou, zombou e humilhou. E várias vezes Deus fez o quê? Teve misericórdia. Não retribuiu na hora. Deus não chegou em um momento do Antigo Testamento e falou: chega, acabou, não esquece, não tem mais nada com vocês, vou criar um novo povo. Deus fala que poderia fazer isso em alguns momentos, mas ele não faz. Ele suporta com paciência os pecados do povo, manda mais uma vez e mais uma vez e mais uma vez um profeta, para o povo aprender a ouvir a voz dele, mas mesmo assim não ouviram. E é por isso que o texto vai agora culminar no Novo Testamento, que é o versículo 6. Restava-lhe ainda um. Quem? O seu Filho amado. É o título que Jesus recebe no seu batismo, que é repetido na transfiguração no monte, e agora é repetido dentro da parábola. Jesus não está dizendo isso que sem querer não, é proposital. Eu sou o último mensageiro. Eu sou a última oportunidade para que vocês ouçam e encontrem misericórdia. Vocês mataram Isaías, mataram Jeremias, mataram Sofonias, Ageu, Zacarias, vocês foram a sepultura dos profetas. Vocês negligenciaram a minha voz por séculos e milênios. Eu sou a última oportunidade, porque só resta um, o Filho amado. Por isso que o texto diz, por fim, afinal, a última tentativa, na última chance, mandou o Filho com um pensamento: o meu filho eles respeitarão. Dói ler essas palavras, porque nós já sabemos da história. Nós já sabemos como a humanidade reagiu a Jesus. Aquele que veio com uma prova do amor, da misericórdia, da paciência de Deus para redimir o mundo, foi odiado, morto e pregado numa cruz nu, ensanguentado e humilhado. O mundo fez isso com Jesus, e os principais culpados, os que encabeçaram esse plano maldito, foram os líderes religiosos. Por isso que o texto diz, por fim, ele mandou o Filho com essa intenção. O plano de Deus enviar Jesus ao mundo não era condenar, era salvar. O texto diz isso, ao meu Filho eles respeitarão. Se eles respeitarem o Filho, ele perdoaria tudo que foi feito até aqui. Se respeitassem o Filho, cada um recebia a sua parte do acordo. Se respeitassem o Filho, haveria paz. O problema cessaria. Mas o que acontece? Versículo 7, os tais lavradores disseram entre si, esse é o herdeiro. Venham, vamos matá-lo
e a herança será nossa. A gente acaba com a outra parte do acordo e vira tudo nosso. A gente faz o que a gente quiser com o templo, com o sacerdócio e com o povo de Israel. A gente não precisa de Deus. Nós seremos Deus. O povo vai fazer o que a gente quer. O templo vai ser nosso. E chega de ouvir João Batista, chega de ouvir Jesus, chega de ouvir quem for. A gente vai seguir a nossa religião no nosso jeito. O nosso sistema religioso vai ser nosso com um N maiúsculo. Será o nosso reino aqui nessa terra. E o versículo 8 diz: e agarrando o filho, mataram-no e lançaram fora da vinha. Jesus foi pregado fora da cidade. Que fará, pois, o dono da vinha? Agora sim. O dono da vinha só vai reagir agora. Por quê? Porque ele tem uma paciência infinita. Ele deu oportunidade, ele deu tempo, deu alertas, deu avisos, deu profetas, deu tudo. O próprio filho. Mas agora que a última tentativa foi feita, o que vocês acham que o dono da vinha vai fazer? Se você foi sentindo o peso da história, a resposta quase que transborda. Mata. Justiça. E você não parece uma pessoa muito cruel quando responde assim, né? Algumas pessoas pensam que o Jesus do Novo Testamento é diferente do Deus do Antigo Testamento. No Antigo Testamento Deus era mau, matava, apedrejava, abria o chão, caía fogo do céu, era um Deus muito malvado. Mas no Novo Testamento veio Jesus bondoso, da paz e do amor. Nada disso. O mesmo Deus que deu a lei no Sinai é o mesmo Deus que está falando essa parábola que Jesus falou com Moisés. Jesus é o mesmo Deus do Antigo Testamento. E ele fala, o que o Deus, que enviou seu próprio Filho, suportou com paciência e fez um sacrifício máximo para reconciliar a gente com ele, vai fazer com aqueles que o rejeitarem, depois de tudo que ele fez? O texto vai mostrar. Haverá uma vinda, exterminará aqueles lavradores e entregará a vinha a outros. E aí Jesus termina com uma citação do Salmo 118 que nós lemos, eles não. Vocês ainda não leram este trecho da Escritura? A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a pedra angular. Por isto, essa rejeição e essa glória futura, procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Jesus fala, vocês não sabem que esse é o padrão de Deus? De dar oportunidade, traz oportunidade, quando ele é rejeitado, ele faz da rejeição a maior glória que existe? Vocês não aprenderam com o passado? O ponto aqui do Salmo 118 é o próprio Davi. Davi era o menor da sua casa, rejeitado pelos irmãos, rejeitado por Saul, rejeitado por todos, sempre tratado como o último. E do último de todos, a pedra rejeitada, Deus fez o quê? O maior rei de Israel. Agora Jesus, o filho de Davi, ele vai ser essa pedra perfeita. Os construtores olharam para Jesus, os mestres da lei olharam para Jesus e falaram, você não serve, você não supre os nossos anseios, você não faz aquilo que a gente quer fazer, você não diz aquilo que a gente quer ouvir, você não serve para nós. E Deus no céu ri desses homens e fala, tá bom, eu vou fazer deste homem rejeitado o rei de toda a terra. E ele vocês deverão beijar a mão, ele vocês deverão sujeitar e implorar misericórdia, porque eu dei oportunidade e tempo suficiente para que vocês se arrependessem. O texto termina com eles entendendo o ponto da parábola. O versículo 12 diz, e procuravam prender Jesus, porque entenderam o que ele havia contado, porque ele tinha contado essa parábola, contra eles entenderam exatamente a história. Mas, de novo, temiam o povo, então eles o deixaram e foram embora. Meus irmãos, essa história aqui é uma história dura da maneira como Jesus lidou com a obstinação do povo, especialmente dos líderes religiosos. Você aqui não é um líder religioso nesse mesmo termo, nem mesmo eu como pastor sou algo equivalente a um sacerdote ou algo assim do Antigo Testamento. Mas a grande questão é que o problema que aqueles homens correram diante de Jesus e caíram nesse erro, que foi de rejeitar profeta atrás de profeta e por fim rejeitar o próprio filho, é um perigo que você e eu corremos. Você lembra como essa história começou? Um debate sobre João Batista. Isso não é por acaso. O ponto é o seguinte, meus irmãos. Se você, se colocando agora no lugar dessa história, se você rejeitou os profetas lá no passado, se você rejeita as comunicações pequenas e pequenas, miúdas de Deus, os pequenos alertas de Deus, quando Ele mandar o próprio Filho, você vai fazer a mesma coisa. Se você rejeita os chamados do Espírito Santo no seu coração para o arrependimento, para uma vida de fé, constantemente, vai chegar uma hora que nem mesmo que o próprio Filho de Deus apareça na sua frente, você vai acreditar nele. Tem um ateu chamado Richard Dawkins, que ele diz que nem mesmo que a estátua da Virgem Maria vire pessoa e fale, eu sou a mãe do Salvador, nem mesmo assim ele creria nisso, de tão obstinado que ele é na sua incredulidade. Tem pessoas que chegam nesse ponto sem virar ateus, sendo cristãos. Porque Deus fala conosco pela palavra,
Ele nos convence no nosso coração de que nós estamos errados. Ele nos chama a mudar de postura, dia a dia. Jesus fala no Evangelho de João, o Espírito Santo que hoje habita em nós, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo, ele não fica passivo no seu coração. Se você é cristão de verdade, se você é alguém sensível à voz de Deus, você ouve Deus falando pela palavra, pela pregação e até mesmo no seu coração. E Deus tem falado constantemente, ouve, tenha tempo comigo, abandona o pecado, larga a incredulidade, vem para a fé, se firme comigo, caminhe comigo, eu estou do seu lado. E o que a gente faz? Shhh, cala a boca, Deus. Forte falar assim, mas é o que a gente faz todo dia. Cala a boca, Deus. Quem você pensa que é para mandar em mim? Para falar o que eu devo fazer ou não com a minha vida? As nossas atitudes são horríveis, como dizer para Deus, cale a boca. Porque nós constantemente rejeitamos. Rejeitamos a leitura bíblica, rejeitamos o sermão, rejeitamos a exortação pastoral. É claro que se estiver fiel à palavra de Deus, eu não tenho autoridade em mim mesmo, sem a autoridade da palavra. A gente vai rejeitando os alertas de Deus, vez após vez, vez após vez, vez após vez. Vai chegar uma hora que nem se o Jesus encarnado aparecer para você e falar assim, pare de ser louco. Você vai falar assim, para você. Porque é isso que a incredulidade faz. Deixa a gente ousado, deixa a gente com o coração duro, a ponto de mandar Deus calar a boca. É isso que os líderes fizeram. Deus mandou profeta, rejeita. Manda profeta, se calha. Manda profeta, mata. Deus manda o filho. Vamos dar fim nele. Não foi do nada que o ódio ao filho surgiu. O ódio ao filho começou quando o primeiro profeta foi rejeitado. E esse momento, nesse dia, é um momento de reflexão para você. Talvez seja o seu caso. Espero que se for, que você entenda isso. Talvez você esteja numa longa caminhada já de ter rejeitado João Batista. Você já rejeitou Moisés, já rejeitou Mateus, Marcos, Lucas e João. Você já está rejeitando profetas faz tempo. Tem coisa que você sabe que deveria fazer e não faz tem tempo. Por quanto tempo você vai mandar Deus calar a boca? Por quanto tempo você vai esperar algo mais forte te convencer? Eu já adianto, não vai. Se o primeiro profeta mandado não for suficiente para você entender a autoridade dele, a autoridade do Deus que fala através dele, não vai ser o filho que vai te convencer. Lembra da parábola do rico e do Lázaro, que Lucas nos conta? Um homem chamado Lázaro, pobre, que era lambido pelos cachorros na rua, nas suas feridas, vivia na porta de um homem muito rico. Os dois morreram, o rico foi para o precipício, para o abismo, para o inferno, e o Lázaro foi para o seio de Abraão, para o céu. Depois da morte, o que acontece? Tem uma conversa, é claro que é uma conversa fictícia no meu entendimento, para representar o significado daquela história. O rico no inferno, ele fala, ô pai Abraão, sempre representando Deus, manda este vir aqui aliviar o meu sofrimento. Mesmo depois da morte ele continua arrogante, achando que podia mandar nos outros lá no céu. E na hora que ele percebe o nível do sofrimento dele, o nível da condenação dele, ele fala, pai Abraão, manda esse homem de volta, me permita voltar para falar para meus irmãos do terrível destino daqueles que não creem em Deus. Eu quero voltar, eu quero ser um morto-vivo, eu quero voltar à vida, um ressurreto, para por meio da minha vida, pelo que eu passei no inferno, contar para vocês o quanto é perigoso ir para o inferno. E o que Abraão responde? Não. Eles já têm a lei e os profetas. Se não ouviram eles, mesmo que alguém surja dos mortos, eles não vão acreditar. Isso é seríssimo. O que você está esperando para levar a Deus a sério? O que nós estamos esperando como igreja? Para mudar o que tem que ser mudado e caminhar com Cristo, levando Ele a sério? Um milagre? Jesus aparecer aqui agora? Eu te garanto, se o seu coração estiver duro a esse ponto, mesmo que Ele apareça, não vai ter feito. Porque a gente está amando mais a nossa perspectiva, o nosso jeito de ser, do que o próprio Jesus encarnado. É claro que esse texto aqui ele é principalmente contra o sistema religioso antigo, o templo e tudo mais. Mas o perigo que eles correram e caíram é um perigo que nós corremos hoje. Então hoje, como diz o Salmo 95, se ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Se hoje essa palavra ela provoca você, não é apenas persuasão do pastor, não é técnica de oratória, até porque eu não tenho isso. Eu falo rápido, falo enrolado, eu não sei convencer por meio de argumentos, eu não tenho essa habilidade em mim mesmo. Mas se essa palavra faz sentido para você hoje, se existe alguma parte do seu coração de pedra que ainda está um pouco sensível e cutuca e dói, pare enquanto é tempo. Porque senão você vai mandar Deus se calar e vai se voltar contra o filho dele um dia. E você não vai perceber quando isso tudo começou. Quando o primeiro profeta foi rejeitado, quando o primeiro alerta foi desprezado. É uma palavra séria, que para eles não teve volta.
Nós encontramos depois no decorrer da história que esses líderes religiosos se voltaram contra Roma e no ano 70 tudo foi destruído. Foram mortos, o templo foi derrubado, a religião judaica foi destruída, tiveram seu fim. Você hoje tem tempo de ouvir, tem tempo de se arrepender, tem tempo de levar Deus a sério e mudar a sua postura daqui para frente. É claro que por nós mesmos não vai funcionar. Você precisa de Deus para isso. Você precisa ouvir e submeter humildemente a voz dele. Ouvir os profetas, ouvir a palavra e submeter-se a ela humildemente. Pedir ajuda de outros irmãos, falar: irmão, eu não sei como consertar minha situação, eu sei que eu tenho um problema e eu sei que eu tenho que mudar, mas eu não sei como mudar. Peça ajuda. Eu, como pastor, vou ter a alegria de te ajudar, os irmãos aqui vão ter a alegria de te ajudar, a comunidade da igreja serve para isso, para que juntos a gente fortaleça um ao outro, para que na hora que um coração de começar a ficar duro, a gente vai lá e... Hoje não, esse coração não vai endurecer não, no meu turno não, eu vou ser instrumento de Deus para amolecer corações. Então, não rejeite a palavra, porque o que Jesus cita no Salmo 118 é verdade. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. Se você rejeitar, ainda assim Jesus vai triunfar no final, vai ter a sua vitória e vai ser glorioso. A questão é, você vai ser uma pedrinha anexada a essa pedra angular que vai se tornar um templo santo com Jesus, ou você vai ser aquele construtor arrogante que fala: esse Jesus não serve para mim. Você vai ser uma pedrinha no templo, junto à pedra angular, ou um construtor soberbo que não se une à pedra, apenas a julga e a rejeita. O resultado será glorioso. A nossa postura está hoje, humanamente falando, em suas mãos. É claro que Deus efetua em nós o querer e o realizar, Ele que nos convence, mas hoje é uma noite de decisão, de você talvez ter uma mudança, uma virada de vida com relação à maneira como ouvimos e reagimos à palavra do nosso Deus. Nós vamos orar nesse momento e depois aí vamos cantar um cântico em resposta ao nosso Deus. Senhor, a Tua palavra é muito clara e direta. Por vezes nós nos sentimos encurralados diante do texto. Palavras escritas em papel há tanto e tanto tempo nos fazem repensar a nossa vida e colocá-la diante do Senhor. E eu te peço, Pai, que essa noite seja uma noite de arrependimento, de quebrantamento, Pai, de mudança, de retorno ao Senhor, Pai. Que nós não venhamos a ser como os antigos mestres da lei, cheios de conhecimento bíblico, mas com um coração duro, que te rejeita, que te odeia e que não está disposto a ter sua vida transformada pelo Senhor. Nós pedimos, Pai, que o Senhor nos una a Jesus Cristo, a pedra angular, que unidos a Ele nós possamos ser o edifício santo da Tua habitação, que nós possamos, junto de Jesus, aprendendo e ouvindo dEle dia a dia, por meio da palavra dEle, crescermos e sermos parte do Seu povo de maneira digna, de maneira obediente, de maneira humilde, Pai. Nós não podemos fazer isso por nós mesmos, mas nós cremos e temos a certeza de que quando o Teu Santo Espírito habita em nós e transforma a nossa vida, Ele nos levará, nos impulsionará, nos direcionará para essa vida de mudança, Pai. Peço, Pai, que o Senhor ajude aqueles que estão com o coração duro, que já estão talvez com alguns profetas sepultados no quintal. Que hoje seja um dia de sensibilidade, Pai, de quebrantamento, de retorno, de recomeço, Pai, na caminhada. Que nós possamos ler a Tua palavra, não como um livro antigo de informações religiosas, mas como a Tua palavra viva e poderosa, que separa juntas e medulas. Palavra que alcança nosso mais íntimo do ser e transforma a nossa vida. Nos faz sensíveis à palavra e efetua em nós a mudança que o Senhor deseja, através do Teu Santo Espírito. E pedimos também, Pai, que aqueles de nós que são sensíveis à Sua voz, que ouvem isso e ficam preocupados com seus irmãos, que nos dê, Pai, a disposição de ajudá-los, Pai. De sermos uma igreja unida, uma igreja onde um cuida do outro, onde um ajuda o outro a se sensibilizar e ouvir e não rejeitar a Tua palavra profética, registrada na Tua Sagrada Escritura. Nos ajuda nessa missão, Senhor, porque somente contigo e unidos uns aos outros nós poderemos fazer isso. É o que pedimos em nome de Jesus, a pedra rejeitada e gloriosa. Amém.